Olá, aqui é Paulo César e hoje nós vamos aprender a terceira forma de soltar, a terceira técnica que você pode usar no método Sedona. Agora, tem algumas coisas que eu preciso lhe dizer antes. A primeira delas é que cada uma dessas formas que você está aprendendo, hoje nós vamos aprender a terceira e tem mais duas. Elas são completas e independentes. É claro que você precisa aprender muito mais, tem muito mais que você pode aprender as nuances de como utilizar essas técnicas para as diferentes áreas da sua vida. E é por isso que, depois desse mini curso, eu vou lhe oferecer, vou lhe convidar para fazer um curso mais profundo comigo, que você pode fazer ou não. É importante que você saiba que apenas utilizando essas técnicas que eu estou lhe passando nesse mini curso, você pode ter resultados fantásticos. Então, eu estou realmente lhe dando a técnica e algo que você pode utilizar e ter imensos resultados em todas as áreas da sua vida. E se você quiser, se você está tendo resultados, se você está vendo o valor do método Sedona e você quiser se aprofundar mais, então eu vou ficar imensamente feliz de poder fazer esse trabalho com você. Mas cada uma dessas técnicas é independente. Elas não são superiores, não são inferiores. Você pode usar só uma delas. São apenas diferentes formas de fazer a mesma coisa. Algumas pessoas, elas se sentem bem, elas se dão bem com a técnica básica, a primeira técnica. E eu chamo de básica apenas porque foi a primeira, foi a técnica original. Você tem uma sensação, uma emoção, um pensamento, um sentimento que você quer soltar, você quer, né, tirar das suas costas, quer eliminar. Então você simplesmente se pergunta: eu poderia soltar essa sensação, ou eu poderia soltar esse pensamento, eu poderia soltar essa emoção? E a resposta pode ser sim ou não. Depois você faz a segunda pergunta: se eu pudesse, eu soltaria? E novamente você responde sim ou não. É importante que você, mesmo que você esteja fazendo sozinho, provavelmente você vai fazer sozinho, responda as suas perguntas. Diga sim ou não. E por último, você se pergunta quando. E quando é apenas um convite para que você faça agora. E quando você faz a primeira vez, talvez você já sinta como se tivesse um alíviozinho. Essa soltura ela pode ser de imediata. Mas muitas vezes nós preferimos ir soltando de pouquinho, para não levar um choque muito grande. Então, você faz novamente, você procura novamente a emoção, a sensação, o pensamento, e você se pergunta novamente: eu poderia soltar isso? Eu soltaria? E por último, você se pergunta: quando? E novamente, pense nessa emoção, nesse pensamento, nesse sentimento, nessa sensação. E eu vou lhe perguntar: você soltaria isso se você pudesse? Você poderia soltar? Quando? E mais uma vez, você procura dentro de você a sensação, o pensamento, a emoção. E eu vou lhe perguntar mais uma vez: você poderia soltar isso? Você soltaria se você pudesse? Quando? E no segundo vídeo, no terceiro vídeo, nós aprendemos a segunda forma de soltar. E a segunda forma de soltar é você simplesmente dar boas-vindas, você aceitar aquilo, você
não resistir, você parar de lutar contra aquilo. Lembre-se, aquilo que você resiste, persiste. Existe essa lei na natureza, que para toda força existe uma força contrária. Quando você está empurrando a parede está empurrando você de volta com a mesma força. É o que a gente chama, ironicamente, de força normal. Então, é normal. Tudo que você resiste, aquilo faz força contra você. Então, se você está com alguma sensação, algum pensamento, alguma emoção que você gostaria de soltar, a única coisa que você precisa é parar de resistir. Porque muitos de nós, a gente pensa que você tem que parar a mente, mas a mente pensa, é o que a mente faz. A mente pensa, o seu coração bate, né? Os seus pulmões, eles não param de respirar, e a sua mente, ela não para de pensar. Essa é a função dela. Você imagine, se o seu cérebro parasse, a sua mente parasse, isso se chama morte cerebral. Então, você não quer isso. Então, deixe a mente pensar. É como o seu coração. Essa pulsação do seu coração a cada instante, o tempo todo, sem parar, poderia deixar você sem dormir, poderia deixar você sem paz, poderia levar você à loucura, mas você simplesmente não presta atenção, você deixa que o coração faça o trabalho dele. Então deixe que a sua mente pense. Pare de resistir, é como se você tivesse, imagine, alguém que você não gosta, alguém que você tem raiva. Agora você imagine que se dê permissão de não gostar dessa pessoa. Pare de querer eliminar isso, pare de alimentar e pare de resistir. Pare de interagir. É como se você dissesse, pode ficar aí, tá tudo bem. E muitas pessoas acham que quando você dá boas-vindas a certas emoções negativas, então é como se aquilo fosse tomar conta de você, mas eu lhe garanto, o que eu estou dizendo para você não é incorpore essa emoção. O que eu estou dizendo é, eu estou sentindo raiva dessa pessoa? Tudo bem. Ok. Então a mente está com raiva dessa pessoa. A minha mente está incomodada com isso. A minha mente está pensando isso sobre aquilo. Não tem problema. A mente pensa. Eu estava assistindo uma palestra outro dia de Diane Hamilton, que é uma mestre zen. Ela é discípula direta, é sucessora direta de Genpo Roshi, que é um dos maiores mestres zen dos Estados Unidos. Segue a tradição zen, segue a linhagem zen. E Diane Hamilton disse que ela se casou há algum tempo atrás novamente com um homem que tinha 3 filhas e aquela vida, o dia a dia, daquela rotina, estava tirando ela do sério. Então ela teve que se reencontrar o zen, reencontrar a paz dentro de uma família, dentro de 3 meninas que tinham perdido a mãe, que não eram filhas dela, e o marido e o filho dela, que tem síndrome de Down, e ela ter que, né, lidar com todo aquele caos da vida moderna. E ela disse que ela teve que reencontrar aquilo dentro dela, até que um dia ela percebeu que ela estava entrando em pânico. Ela ouviu uma voz dentro da cabeça dela que disse assim, o medo é bem-vindo aqui. E a partir daquele momento ela disse que o medo estava dentro dela, mas era como se ele fosse bem-vindo. Ele, né, pode entrar, sinta-se à vontade, pode se sentar. Se quiser água, tem na geladeira, né? Eu não vou resistir a você. O medo, ele é bem-vindo. Então, a segunda forma de soltar é exatamente essa. É você simplesmente receber, você simplesmente parar de resistir.
às emoções. E essa resistência, esse atrito é justamente o que dá força a essas emoções. Essas emoções, elas vêm e vão. E toda vez que você deixa que uma emoção passe, ela vai e sempre vem uma emoção superior. As emoções, elas querem passar, elas querem ir embora. É como aquela pessoa que ela fica lhe provocando, e quando ela não consegue lhe provocar, ela perdeu a graça para ela. Então, a segunda forma de você soltar é simplesmente isso, é você aceitar. Então, se você está com alguma sensação, alguma emoção, algum pensamento, você pode aceitar. Você pode aceitar mais um pouco. Só agora. E o segredo é esse, só agora. E mais um pouco. E mais um pouquinho. E você pode receber, você pode dar boas-vindas, você pode deixar que esse pensamento, essa sensação, esse sentimento, essa emoção, ela exista. Ela não é parte de você, ela não é você. Você pode simplesmente deixar que ela exista. Então essa é a segunda forma que nós já vimos. A terceira forma, ela é uma das formas que, para algumas pessoas, a ideia pode ser um pouco incômodo. Mas é uma coisa muito, muito simples. E, paradoxalmente, ela é uma das formas que tem mais pesquisa científica em cima dela. E eu quero lhe dizer mais uma coisa. Se você está apenas pensando em dar boas-vindas ou pensando em fazer, você está assistindo esse vídeo, você está simplesmente assistindo, não está participando das perguntas que eu estou lhe fazendo, não está seguindo as orientações. Então, essa ideia de soltar pode parecer muito interessante. Você pode pensar assim, não, isso é para algumas pessoas que têm traumas, é muito interessante, e é. Mas soltar é uma ação. Então você precisa realmente dar boas-vindas, você precisa realmente aceitar. Não acredite no que eu estou lhe dizendo. Se você acredita em mim, isso não vai lhe servir de nada. Se você desacredita em mim, isso também não vai lhe servir de nada. Talvez seja melhor desacreditar do que acreditar, porque se você desacredita, pode ser que um dia você queira checar, você queira verificar, você queira testar. Mas se você simplesmente acredita que o que eu estou lhe dizendo é algo interessante, que funciona, e você não está usando, você não está testando, você não está verificando por você, então isso é a morte emocional, a morte espiritual. Porque você está aceitando uma coisa que eu lhe digo e isso não vai lhe servir de nada. Se for verdade ou não, não vai lhe servir de nada, porque você simplesmente acreditou. Então, tudo na vida, verifique. Tudo, qualquer técnica, qualquer caminho de terapia, qualquer caminho de crescimento interno, emocional, espiritual, teste, coloque à prática. Porque aí você vai ter os benefícios e você vai saber se funciona ou não. Se não funciona, você joga para o lado. Aí você diz, ó, não, ou não funciona, ou não funciona para mim. Mas para isso você precisa testar. Não como aquela pessoa que pega, sabe, um pedacinho de alguma coisa que ela não gosta, ela finge que encosta na boca e diz, né? Isso também não vai lhe servir. Teste com integridade, teste para realmente ver. E agora eu quero lhe mostrar a terceira técnica. E a terceira técnica, como eu disse, ela é uma das técnicas que é mais provada cientificamente, porque Les Fehmi, um pesquisador
da Universidade de Princeton, que ele vem pesquisando isso com biofeedback há mais de 30 anos. Ele tem 2 livros fantásticos escritos, e ele treina pessoas para usar aquelas maquininhas de biofeedback. E uma das coisas que ele descobriu foi o seguinte: ele descobriu que tensão é automática e relaxamento é uma ação. Normalmente nós pensamos o contrário, né? Nós pensamos que para você, se você se solta, né, se você não está nem aí, automaticamente, ou seja, naturalmente, você está relaxado e você precisa buscar atenção. Não, é o contrário. Normalmente, você está tenso. E você precisa intencionalmente relaxar. E Les Fehmi ele descobriu uma técnica que não é o método Sedona, mas é muito interessante porque tem tudo a ver com o método Sedona. E essa técnica é chamada Open Focus. Ele descobriu que a forma como você olha o mundo, a forma como você pensa, a forma como você imagina, a forma como você internamente está, afeta tudo na sua vida. Isso cientificamente. E ele tem muita pesquisa científica para comprovar isso. Mas ele descobriu que quando ele estava com 20 e poucos anos, estava iniciando a vida dele de pesquisador, ele estava com uma dor muito forte, ele estava com uma pedra nos rins. E ele disse que foi uma das maiores dores da vida dele. Ele tomou todos os remédios, todas as prescrições, os remédios, né, tarja preta, o que você possa imaginar, e nada superava aquela dor. E ele estava para enlouquecer, até que ele parou e ele disse: eu tenho que fazer a única coisa que eu não fiz ainda. E foi completamente intuitivo isso dele. Ele mergulhou na dor. Sabe quando você tem um problema, uma emoção, uma sensação, um sentimento, e você fica empurrando, você fica evitando aquilo, é como se tivesse uma dor e você está querendo fugir daquela dor. E o que ele fez foi mergulhar na dor. Ele disse, né, agora eu quero sentir essa dor plenamente, porque eu já tentei de tudo e a única coisa que resta é isso. E no momento em que ele fez isso, a dor desapareceu. Completamente. Então, se você pega qualquer objeto e você começa a magnificar isso aqui com lentes, e você começa a olhar cada vez mais de perto, com um microscópio, você vai começar a perceber, se você tiver um microscópio potente o suficiente, que você tem espaço. Que qualquer objeto que você pegue, ele não é sólido na realidade. Ele é espaço vazio. Ele é composto de moléculas, de átomos, e esses átomos são quase que 100% espaço. E qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer problema que você tenha, qualquer sensação que você tenha, na hora que você mergulha dentro dele, então você encontra espaço. Ele não é sólido, ele não existe. E foi isso que Hale Dwoskin descobriu no método Sedona, e foi isso que Les Fehmi descobriu com Open Focus, quando ele mergulhou na dor. Les Fehmi tem 2 livros, um é Open Focus e o outro é o Open Focus para dor. E ele trabalha com muitos pacientes na clínica dele que têm dores crônicas, e eles simplesmente se libertam dessa dor quando eles começam a usar o processo de Open Focus, que faz com que você comece a imaginar o espaço. Porque sua mente ela não está acostumada a imaginar o espaço. Você normalmente se imagina o sólido. Mas o espaço é praticamente tudo que existe.
Então, a terceira técnica é simplesmente essa. Pense numa sensação, numa emoção, num sentimento, num pensamento que você tenha, que você queira dissolver. E a única coisa que você precisa fazer é mergulhar nele. O máximo que você puder, só agora. Mergulhe, como se você estivesse sendo absorvido por isso. E mergulhe mais, mais, vá até o centro, até o âmago da sensação, do pensamento, da emoção. Mergulhe mais. Mais um pouco. E se você mergulhar o suficiente, você vai chegar nesse... né? É como se aquilo simplesmente se dissolve. Porque o que tem lá dentro é espaço. Teve uma cliente que ela tem um problema de 30 anos. 30 anos que ela vinha evitando um problema. Ela perdeu alguém muito próximo a ela e ela vinha fugindo daquela sensação. Ela dizia que ela vivia fugindo daquela emoção, daquele sentimento, porque a sensação que ela tinha é que aquilo ia engolir ela. Se ela chegasse perto, aquilo ia simplesmente engolir ela e ela ia desaparecer. Até que um dia ela teve essa coragem de se deixar engolir, né? De mergulhar dentro dessa emoção, dentro desse... E o que ela descobriu lá dentro foi vazio. Que toda aquela dor que ela vinha evitando durante 30 anos não existia. E é por isso que eu digo que essa terceira parte, essa terceira técnica, é uma técnica que muita gente, quando escuta, mas faça a experiência, faça a experiência. Você pode pegar algo leve, algo que não seja tão pesado para você. Pode ser uma sensação que você está sentindo agora, pode ser uma emoção, pode ser um pensamento que persiste. Simplesmente mergulhe. Não é para você pensar em mergulhar, é para você mergulhar. O método Sedona e qualquer técnica só funciona se você fizer. Não é uma metáfora. Mergulhe. Deixe que aquilo tome conta de você. E você vai encontrar esse vazio, essa paz. Então, é isso. Essa é a terceira técnica. É uma das formas mais libertadoras que existe. Como eu disse, todas as 5 formas de você usar o método Sedona são idênticas. Você pode escolher qualquer uma delas e usar só ela para o resto da sua vida. Esquecer as outras. Elas não são, para essa situação eu uso essa, não. Algumas pessoas, elas se sentem mais confortáveis com uma do que com outra. Algumas pessoas sentem mais resultados com uma ou com outra, mas todas, na realidade, são a mesma coisa. A primeira, você poderia soltar, você soltaria quando? A segunda é você dar boas-vindas. A terceira é você mergulhar. Aí, como se a segunda você estivesse recebendo a emoção dentro de você, sem que ela lhe incomodasse.
E a terceira forma, mergulhar, você está mergulhando dentro da emoção para encontrar o centro dela, né? E, paradoxalmente, o que você vai encontrar é paz. Qualquer emoção, qualquer sensação, qualquer sentimento, você vai encontrar esse vazio. E esse vazio, ele é preenchido de paz. Então, é isso aí. Faça a técnica. Faça. Não ache bonito, não ache certo, não ache nada. Faça a técnica. E, se você quiser, assista os outros vídeos, né, desde o início, para você fazer a técnica. E no próximo vídeo nós vamos ver a quarta forma de você soltar, ok? Até lá, é sempre um prazer conversar com você. Prática, ação, soltar, de verdade. Não é pensar em soltar, é soltar. Serve para qualquer coisa. É uma forma, o método Sedona é o método mais elegante, mais profundo que eu já conheci na minha vida. Eu trabalho com hipnose, com hipnoterapia. Eu já fiz muitos cursos, me aprofundei bastante em EFT, e é uma técnica fantástica. Eu tenho curso de TFT e diagnóstico, inclusive, mas o método Sedona, ele faz o que todas essas outras técnicas fazem, mas é uma forma extremamente elegante, porque você pode estar no meio de qualquer situação, você pode estar no meio de uma reunião, você pode estar no meio de qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, e você pode simplesmente soltar, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo, foi um prazer conversar com você. Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. Se você assistiu até aqui, você gostou, deixe um comentário, uma dúvida, o que você quiser. Simplesmente diga oi se você quiser. Só para eu saber que você chegou até esse ponto e que você está acompanhando esse curso. Tchau!